Peãozada, alta quente na obra, a gente tem hoje atualizações, Murilo. Vamos continuar cobrindo, né? Já que a gente já falou muito esse caso aqui, no News e no Não Adivinho. A gente tem atualizações a respeito do processo, Murilo, da Juliana contra o Otávio Mesquita. Na última vez que a gente viu, Murilo, ela tinha processado ali o Otávio Mesquita em 50 mil, e aí parece que já tinha rolado um arquivamento, Murilo. Já tinha rolado um arquivamento, aí o advogado não gostou, pediu pra fazer de novo. Ela não tinha processado primeiro no criminal, Marcelo? Cara, não lembro, mano, se tinha sido primeiro no criminal, velho. Será que tinha sido primeiro no criminal? Porque eu lembro que a gente até comentou que a gente também tava. Fizeram um BO contra a gente, se lembra? A gente até falou, ó, qual que é a ideia dessas mulheres, por exemplo? É processar a gente no criminal, a gente meio que ser condenado por alguma coisa, e aí, como já perdemos no criminal, fica fácil pra ela ganhar uma indenização ali no civil. Então, eu acredito, Murilo, que ela deva ter processado no criminal, sim, porque já que ela alega estupro, não deve ter sido ido pro civil direto. Eu acho que deve ter ido pro criminal. Mas, certo, não deu nada também. Porque eu sei, a gente fala dos 50 mil porque, então, rolou processo no civil também, porque aqui eles mencionam 50 mil. Quer ver, ó, a justiça, agora notícia de agora, tá? Dia 27, ó. Justiça reforça a vitória de Otávio Mesquita após acusação de estupro. Então, assim, Murilo, o que tá acontecendo aqui, cara, é que conforme vai desenrolando os trâmites aí legais, ela não vai ganhar nada, mano. Não vai ganhar nada, não tá ganhando nada. Então, assim, pra mim, ela só perdeu com tudo isso. Ou não, né, Murilo? Ou não, porque eu fiz um vídeo lá no Não Adivinho de uma teoria que pra mim até faz sentido. Que esse racha com o Danilo foi o ponto que marcou a virada dela pro outro lado, você entendeu? Ela já tava ali pro outro lado, um pouquinho. Pro outro lado que eu digo, peãozada, é o lado mais da galerinha ali, do mimimi, da Globo, da militância. Porque a gente viu esse discurso dela carregado de militância. Então ela já flertava um pouquinho com esse lado, né? Eu trouxe isso lá no outro vídeo, Murilo. Ela inclusive postou uma foto em que ela tinha tirado com o Thiago Santinelli, enchendo o Thiago Santinelli de elogios, na época que ela ainda trabalhava pro Danilo. Você entendeu? Mas assim, Marcelo, beleza, ela foi pra esse lado aí. Só que financeiramente parece que ela não ganhou muita coisa. Parece que não, mas talvez foi simplesmente um risco que ela topou correr, Murilo, porque ela já tava vendo que no próprio... Assim, é claro que entra um pouco da parada da mentalidade também, então a gente vê que o Danilo comenta lá, Murilo, que ela já não tava mais querendo servir cerveja pro convidado, ela já tava começando a não querer mais tal piadinha. Então assim, já começou a mudar um pouco da mentalidade dela, e aí ela já tava indo pra lá. Ah, mas financeiramente não ia compensar. Eu acredito que não compensou até agora financeiramente. Só que se ela já tava mudando de lado, esse pensamento mais militante, ela precisava em algum momento sinalizar pro outro lado que ela não tinha mais nada a ver com o Danilo. E pra ela sinalizar, teve que haver esse racha abrupto, né? Esse racha assim que, cara, agora não tem como mesmo os dois trocar uma ideia, Murilo. E aí fica mais livre agora, e essa galerinha que ela tá puxando agora pro perfil dela, dessa galerinha mais militante, essa galerinha mais mimizenta, essa galerinha... Seguidores aí do Santinelli. O próprio Santinelli fez um vídeo lá de 1 hora, Murilo, defendendo a Juliana, entendeu? Aí ela compartilhou o vídeo dele lá no Instagram, ela foi lá e postou a fotinha que ela tirou com ele há anos atrás já, enquanto ainda trabalhava com o Danilo. Então, pra mim, isso tudo faz muito sentido. Se compensou financeiramente ou não, eu acredito que não, por enquanto, porque talvez depois ela consiga uma vaguinha em algum programinha da Globo lá, você entendeu, Murilo? Talvez compense mais pra frente esse racha, não é? Talvez, cara, é que eu não consigo imaginar em qual programa ela se encaixaria. É que a Globo tem muita coisa, né, mano? Quando a gente pensa na Globo, a gente pensa só no canal, né? Mas tem canal no YouTube, tem canal em canal fechado, né? Então tem muita coisa. Ela poderia se encaixar em uma outra coisa ali que não é tão famosa assim quanto sei lá, a grade principal da Globo, né? Que é a TV 8 horas, 7 horas da noite, essas paradas. Mas assim, tem muito projeto, Murilo. E a gente vê assim que quando você começa a se engraçar pra esse lado de lá, pra poder conseguir alguma coisa, você tem que mudar um pouquinho. Sabe quem que acontece isso hoje? E assim, financeiramente a gente pode falar que compensou muito pra ele, mas a galera mais raiz reclama. O Fred, mano, do Desimpedidos. Ele hoje, ele é global hoje, apresenta, ele tá voando, tem projeto no GTV, apresenta, eu acho que o Globo Esporte, eu acho, né, Murilo? Então assim, ele tá voando. Falando de carreira, ele tá voando, tá ganhando dinheiro, tá enchendo o rabo de dinheiro, só que é inevitável você ver que ele mudou totalmente a sua essência. Agora, se isso é oportunismo ou não, ou se ele realmente mudou a forma de pensar, aí não sei, é só ele que sabe. Outra pessoa, Marcelo, que a galera já tá falando que mudou também, é o Felca. É o próprio Felca, exatamente. O próprio Felca. Já começa por ele tá. Então, assim, quando ele fechou esse contrato com a Globo, por mais que ele fale, não, ali eu vou falar sobre cabeça, né? Sobre saúde mental e tal. Mas ele vai contra um princípio que ele mesmo criou. Que foi um princípio até de moralidade. Porque quando o cara, ele bate tão forte, e a gente já falou isso 1 milhão de vezes aqui, em cassino igual ele bateu, pra depois ir pra uma Globo que enche o rabo de dinheiro através de
cassino, soa no mínimo hipócrita, no mínimo. Então, assim, você sabe que quando você vai pra lá, você vai se engraçar pro lado de lá, você tem que mudar alguns comportamentos. E eu acho que foi isso que ela fez e na hora que ela enfia o Danilo no meio desse discurso, do estupro, de que o Danilo não quis ajudar, e meteu até porque eu sou negra, porque eu sou pobre, meteu até um negócio desse absurdo no meio do discurso, pra mim, foi exatamente um simbolismo ali de que, ó, agora... Porque foi desnecessário ela enfiar o Danilo ali. Foi extremamente desnecessário. E aí simboliza aquele momento de que agora eu não tô mais com o Danilo. Você entendeu, Murilo? Cara, mas ela falando, Marcelo, porque eu sou pobre. Cara, isso daí, mano, se o Danilo quiser, cara, ele consegue saber cada centavo que ela recebeu, eu acho, Marcelo, durante todo esse tempo e soltar lá todo o salário dela, ó, durante tantos anos ela recebeu isso, velho, que é não sei quantos por cento a mais do que um brasileiro comum recebe. Tá parecendo o Lula falando que político ganha pouco, tá ligado? Se o Bruno Lambert ganhava ali, sei lá, papo ali de era o dobro do que ele ganhava como gerente do banco lá, a gente calcula ali pelo menos uns 10Kzinho ali que o Bruno Lambert ganhava. Imagina a Juliana, que tava ali no programa com ele todo dia, né? No mínimo 10K também, no mês, entendeu? E isso durante quanto tempo, entendeu, Marcelo? 10K, nós tá falando baixíssimo. Baixíssimo, mas baixo mesmo, cara. Eu acho que ela ganhava ali pelo menos 20, 30K fácil. Ó, a coluna descobriu que o caso criminal envolvendo o suposto estupro do apresentador contra a Juliana ganhou novidades, tá? E aí, assim, ó, vamos lá. A ex-assistente de palco protocolou no dia 27 de março de 2025. Então, assim, essa parada já vem se arrastando e vai demorar ainda pra ter um desfecho, né? Ó, uma representação criminal. Ó lá, Murilo, aqui foi uma representação criminal, Murilo. Então, aqui a gente tá falando de um processo criminal mesmo, entendeu? Ó, no Ministério Público, em São Paulo, contra o apresentador ali alegando de estupro. E aí, em relação ao episódio lá do que aconteceu, pra quem não lembra, a 4ª Promotoria da Justiça de Osasco decidiu arquivar o inquérito que investigava o artista, Murilo. Então, assim, na área criminal, foi arquivado. Igual aconteceu com a gente, Murilo. Foi arquivado. Com aquela mulher lá, né? Aquela moça de família lá que resolveu abrir uma parada dessa aqui com a gente também, criminal, né? E aí o promotor concluiu que não haviam provas suficientes para caracterizar qualquer tipo de crime. Porque você entra na esfera criminal, você tá buscando que aquela pessoa ela pague pelo suposto crime, então, que ela cometeu. Que no caso aqui seria o estupro, né? Tentativa de estupro e tal. E aí o Otávio poderia, desde pagar a cesta básica, serviço comunitário, até ir pra cadeia, né? Mas aí foi arquivado. Apesar de reprovar a conduta de Otávio, o representante do MP relatou não identificar elementos de violência ou dolo da sua parte. Aí, a defesa da Juliana conseguiu recorrer de alguma maneira a isso. Eu não sei como, tá? Aí entra em processo legal que eu não manjo. Ó, a coluna soube que, inconformada, a Juliana Oliveira pediu a revisão da decisão, Murilo, e a retomada do caso. Então, assim, o desembargador lá, o Ministério Público já arquivou e eles conseguem ainda pedir uma revisão, cara. Coisa de maluco, né? E aí acontece que no dia 12 de novembro, agora, desse mês, a Justiça manteve o arquivamento. Então, assim, revisaram e manteram o arquivamento. Então, assim, cara, não vai rolar, né, Murilo? No criminal, pelo menos, não vai rolar nada. No documento, o procurador afirmou que o arquivamento não foi ilegal, havendo um mero inconformismo de Juliana, assistente de palco. Segundo ele, não apresentou novas provas que permitissem a releitura dos fatos. Então, Murilo, isso aqui também é importante porque na hora que eu peço pro Ministério Público, num processo criminal, para ele, olha de novo aí, quero que haja uma nova averiguação aí dos fatos. Eu preciso apresentar coisa nova. Você concorda comigo? Porque se eu não vou apresentar coisa nova, a decisão vai ser a mesma, não é? Olha lá, o profissional frisou não discordar das repugnâncias e revolta de Juliana, mas ponderou que o arquivamento foi acertado, já que não era possível extrair todos os elementos que configuram o crime de estupro. Então, assim, o Ministério Público disse que não teve ali nada de estupro, Murilo. Não teve. Olha lá, a briga continua. Ao passo em que a investigação criminal contra o apresentador segue decidida, então, assim, na esfera criminal, Otávio tá safe. Aí, Murilo, também tá rolando o cível. Tá vendo? Ó? A briga entre os dois segue acalorada no campo cível. Isso porque o Otávio Mesquita decidiu processar a Juliana. Ele processou ela, Murilo, por danos morais, entendeu? E pede uma indenização de 50 mil. Então é isso, Murilo. É ele que tá processando ela. Porque tem notícia, Marcelo, que a Juliana pedia indenização de 150 mil em resposta à ação movida por Otávio Mesquita. Então, tipo, ele moveu uma ação de 50 mil e ela moveu uma outra de 150 mil. Entendi. Porque assim, ó, qual que é o rolê, Murilo? Ela entra no criminal e tudo aquilo que a gente já falou. Se ela ganha no criminal, ela processa ele no civil depois. Isso aí é fato.
que ela iria fazer, né? Apesar dela, nos discursinhos dela lá, nos áudiozinhos, não quero nada disso, não, bababá, beleza. Mas é óbvio que ela ia entrar no civil. Mas já perdeu no criminal. Agora, Murilo, fica assim, agora ela tem que processar no civil, pra tentar alguma coisa. Só que o Otávio já entrou com um processo nela, por danos morais, no civil. Aí ela entra com o Uno, o revés do Uno, né? Então ela, beleza, me processou em 50 mil, eu aqui me defendo e meio que processo de volta mais tanto. Ou pelo menos na minha própria defesa ali, eu alego esse valor aí que eu também preciso receber, né, no civil. Tá aí, cara, agora então a gente tem que esperar agora, Murilo, o desdobramento do civil. Já pensou se no final das contas ela que tem que pagar ele, velho? Já pensou? Deveria, né? Já que ele não foi, e ela acusou ele de estupro, e ele é uma pessoa pública também. Então deveria sim, cara. Mas, cara, eu não duvido dela ganhar algum trocadinho dele ali ainda, viu? Mas assim, eu acho que agora, pelo fato do Ministério Público ter arquivado o criminal, talvez possa pesar um pouquinho, assim como pesa negativamente se ela tivesse ganhado no criminal, como ela não ganhou nada no criminal, talvez ajude um pouquinho ele no civil também, né? Não sei, tô falando aqui, mas eu não manjo, entendeu? Eu acho que seria o correto, entendeu, mano? Mas vindo do Brasil, mano, eu não duvido nada. Mas tá aí então, né, peãozada? Mais uma derrota da Juliana, vamos esperar agora o civil, né, cara? E eu vou te falar, cara, se o Otávio ganhar esses 50 mil aí, o bagulho vai... Eu vou rachar o bico, cara. E aí a gente traz mais vídeo aqui. Fechou? Fechou.